Porque a ciência hoje já nos mostrou, os estudos médicos mostram-nos que quando nós temos medo, a imunidade baixa, o nível de stress aumenta, nós ficamos mais doentes, nós ficamos mais para baixo, ok? E a ciência já conseguiu perceber que nós, quando nos posicionamos em fé. Bem-vindos ao nosso 5º episódio do Entre Taças e Sonhos, o espaço onde celebramos a força da mulher, a resiliência que nasce da fé e os milagres que surgem mesmo nos dias mais escuros. Hoje o tema é especial: fé inabalável. Mulheres que venceram na adversidade. Prepara a sua taça, porque hoje o brinde é sobre... Hoje a nossa convidada é mais do que especial. Ela é mãe, economista de profissão, graduada pelo Rema Angola. Ela é Ivete Reis. Olá, Ivete. Olá, Silvia. Então, está tudo bem? Está tudo bem, graças a Deus. Então, fala-nos um pouquinho sobre a Ivete. Quem é a Ivete? Faça uma auto-apresentação. A nossa câmera. Eu sou Ivete Reis, sou filha de Deus, sou mãe, sou economista e também sou ministra do Ministério Montoré. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por ter aceito o nosso convite. Ivete, como é que a fé muda a percepção do caos? Pergunta muito bem colocada. Okay? A fé, tal como foi dito em Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se vê. O que significa dizer que, mediante o caos, a fé não vem e ignora a circunstância. A fé posiciona o cristão mediante o caos. Ou seja, nós estamos em presença de caos, sim, mas a fé vem te trazer uma certeza que neste caos tu vais sair vitorioso, mediante a palavra de Deus. Até porque em todas as coisas somos mais do que Vencedores. É por aí. Ivete, nesse percurso, né, da tua vida, qual foi o momento mais difícil que você disse, não, a minha fé me salvou? Olha, já foram vários os momentos em que eu estive numa situação de caos. E foram vários os momentos e importantes momentos da minha vida em que a fé se posicionou diante de mim e falou mais alto. Eu estive mais de uma vez em coma, por questões de saúde. E nestas circunstâncias em que eu me encontrava, a única certeza que eu tinha é que eu sairia dali como vencedora. Conforme diz Salmo 25, que eu não morrerei, mas eu viverei para ter a certeza que vou contar os feitos do Senhor na minha vida. Ivete, eu gosto muito de conversar contigo porque eu aprendo bastante contigo, tu sabes que eu te admiro bastante. Né? Mas eu gosto também de ouvir os teus testemunhos e acredito que tem um testemunho que é aquele que tiveras ido ao Brasil, não sei se podemos falar disso, e estavas numa situação muito complicada, mas o que mais me admira em ti é que é raro as pessoas se aperceberem daquilo que estás a ver, ou seja, eu sou alguém que entro rápido em pânico e tu sabes que eu aprendi a melhorar este lado com aquilo que me passaste, porque foi você que me evangelizou, né? Então, eu tenho muita segurança quando eu te ouço, como se fosse uma música, assim, um ouvido a me acalmar bastante. E eu admiro esse teu lado. Eu estava a falar contigo e não me apercebi de nada, ou seja, tu não entras em pânico, tu ficas com uma leveza, uma certeza, sempre que vais sair dessa situação mais do que vencedora. O que te conforta tanto? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Ouvir a palavra de Deus não pode ser simplesmente um evento. O ouvir e aprender sobre a palavra de Deus é um ato contínuo. E deixa dizer que quando tu ouves constantemente a palavra de Deus, esta palavra cria fé no seu coração. Então, quando chega a circunstância te encontra firmada na rocha. Você consegue reconhecer que está numa situação de caos. Mas antes desse caos chegar, você já tem consciência que o teu Deus é contigo. Ele diz que Ele fará infinitamente mais na tua vida. Então, quando chega a circunstância, não é que não me abale, não é que não me assuste, não é que não toque nas minhas emoções. Até me abala, até toca nas minhas emoções. Mas mediante o caos, a certeza que eu sempre tenho e que eu sou mais do que vencedor. E isso é que me dá paz. A paz que excede todo o entendimento. Por isso é que me vejo calma. Por isso é que muitas vezes me vejo serena. Por isso é que muitas vezes em meio ao caos eu estou tranquila, confiante que aquele que me comprou tem poder e autoridade suficiente para me tirar daquela circunstância. Podemos partilhar aqui um testemunho? Obviamente. Eu tenho um testemunho que muitas vezes quando partilho impacta muitas pessoas porque foi um testemunho que eu vivi durante um processo da minha vida com a minha filha primeira, primogênita. Ela esteve internada na clínica Girassol, tinha sido diagnosticada quando pequena com falsa informação e ela teve numa situação em que ela teve derrame bilateral do pulmão, ou seja, quer o pulmão esquerdo, quer o pulmão direito estavam a entrar em falência. E chegou um momento em que ela tem hemoglobina tão baixa e o pulmão tão infectado que a médica, com muita urgência, pediu que nós fôssemos à UTI. Que era importantíssimo que ela tivesse uma hemotransfusão. Hemotransfusão é uma transfusão de sangue. E que, com base nessa hemotransfusão, iria aumentar o nível de oxigênio que o sangue levaria para o pulmão para ajudar o pulmão a recuperar. E eu percebi o pânico da médica. Eu já estava internada há mais de uma semana naquela clínica. E eu percebi que as condições clínicas da médica estavam limitadas. Por isso é que ela de repente começou a ficar aflita. E a Bíblia diz que onde termina o poder do homem, começa a manifestação do poder de Deus. Só para dizer que Deus não faz as coisas que nós podemos fazer. Ele nos dá liberdade e oportunidade de nós fazermos as coisas naturais. Mas Deus, por intermédio da sua palavra, nos dá a oportunidade de, quando as coisas estão complicadas, nos ativarmos o botão da fé. E foi nessa altura que eu percebi que não era sobre a filha que estava doente, não era sobre a clínica, não era sobre a capacidade dos médicos, não era sobre os medicamentos que estavam a ser administrada, mas era sobre um ataque àquilo que era a minha fé. E neste momento, como eu aprendi na escola bíblica Remangola, eu comecei a usar as palavras certas para aquela circunstância. Era uma circunstância de ataque à saúde. E eu comecei a falar palavras de cura, que pelas pisaduras de Jesus, ela já tinha sido sarada. E que eu estava a determinar vida na vida dela, por intermédio do Espírito Santo que está dentro de mim e dentro dela. E quando a médica pediu para nós irmos para a UTI, e eu disse, doutora, dá-me 24 horas. 24 horas. Amanhã, à mesma hora, a doutora vem e leva ela para a UTI. E a médica não percebeu. Mas a mamãe tem noção do que a mamãe está a dizer. Ela está numa situação de risco de vida. Então não posso esperar até amanhã, porque é bem provável que ela não chegue até amanhã em vida. E eu pedi à doutora, dá-me só esse voto de confiança. Ela fez-me assinar um termo de responsabilidade.
que eu precisava de ficar um momento privado entre mim e a filha. E durante aquelas 24 horas foi palavra por palavra. Muitas vezes nós pais, nós mães, porque somos cristãos, achamos que só a nossa oração vai resolver. É importante que nós ativemos também a fé do paciente. E ela, com aquela idade que tinha, já não me lembro se tinha 7 ou 8 anos, precisava que eu também ativasse a fé dela. E naquele momento, aquelas 24 horas que nós ficamos ali fechadas as duas, eu falava a palavra de cura e eu pedia ela para repetir. E chegou a um ponto que eu vi que ela estava tão aflita, mas tão aflita e tão cansada para respirar, que eu perguntei, filha, não fica com medo. Tu não acreditas no Deus que uma hora? Ela disse, acredito. Eu disse, então esta tua aflição tem prazo de validade. Hoje, esta aflição vai acabar. Porque Satanás, durante esses dias que estamos aqui na clínica, já brincou tudo que tinha para brincar. E naquele momento, eu me levantei em fé e blindei todos os cantos daquele quarto com o sangue de Jesus. Eu disse, Satanás, já brincaste aqui de escolinha, já brincaste aqui de pulmão, é agora que você vai se retirar deste quarto. Eu blindei os 4 cantos daquele quarto com o sangue de Jesus. E vou vos dizer, meus irmãos, onde está o sangue de Jesus? Satanás nenhum tem poder de se pôr em pé. Glória a Deus. Então ele não viu outra alternativa senão bater em retirada. É verdade. Porque ele não aguenta o poder de Deus. A glória de Deus se manifestou naquele quarto. E no dia seguinte, quando a médica chegou, a médica mal olhou para nós. Ela veio com um corpo de médicos, que era o protocolo da clínica, de manhã fazerem a passagem clínica. E ela começou a explicar o que se tinha passado no dia anterior. E mediante a explicação dela, disse, a mamãe teve até a ousadia de assinar um termo de responsabilidade. Eu até estou admirada como é que essa menina não passou de ontem. E mediante aquilo, ela devia ter reparado que quando chegou, ele não tinha feito ainda a higiene, muito menos a filha, estávamos ambas a dormir. Tanta paz que houve naquela noite. Nós dormimos até a hora da passagem clínica. E depois dela ter falado, ela olha para o monitor. Um pulmão que no dia anterior, para quem entende de medicina vai perceber a minha linguagem, estava saturada a 90, 92. E ela estava com a adesão nasal. Ela fazia tanta força para respirar que o peito mexia, o nariz mexia, porque os pulmões estavam saturados. E no dia que a médica chegou, explicou. A saturação dela mesmo? 90, 92. Antes? No dia anterior, quando a médica pediu para irmos para o UTI. Ok. E então, quando a médica chegou no dia seguinte, depois de ter explicado o que se tinha passado aos outros médicos, ela vira-se para a paciente, olha para o monitor e percebe que ela estava a saturar 100%. Ou seja, o pulmão estava a trabalhar no pleno ritmo normal. E a médica não percebeu. Ainda assim, ela estava incrédula com aquilo que os olhos dela viam. Então ela veio ao escutar para ver o comportamento do pulmão e percebeu que o pulmão estava limpo. Ela olha para mim e pergunta, mamãe, o que a mamãe fez? Porque a mamãe ontem tinha tanta certeza, se eu voltasse hoje podia levar. A mamãe sabia que ia fazer alguma coisa, que ia mudar aquela situação. O que a mamãe fez? Eu comecei a rir. Eu disse, se eu explicar à doutora o que eu fiz, a doutora não vai perceber. E mesmo assim a doutora continuou incrédula e pediu a outra médica que veio, doutora Yuleide, por favor, ausculta o pulmão da paciente. A médica chegou, ouviu e disse, doutora, o pulmão está limpo. Ambos os pulmões estão limpos. Doutora, tem certeza que ontem
Olha, Deve ser bom. a doutora tem certeza que ontem esses pulmões estavam infectados? Ela disse, pero que eu não estou maluca, pero que eu não estou doida. E ela, para confirmar que o que ela dizia era certo, ela mostrou o TAC que se tinha feito. Então a outra médica disse, vamos voltar a repetir o exame. É possível que nós estejamos a fazer uma avaliação que não seja correta, mas o TAC vai confirmar se efetivamente esse pulmão está limpo ou não está. E foi assim que ele disse, não, TAC não precisa, vamos só fazer um raio-x para ver o estado dos pulmões. E quando veio o resultado, para a honra e glória deste Deus, ela estava 100% curada. Em 24 horas. O meu Deus faz isso. Glória a Deus. Esse testemunho é um testemunho que edifica bastante. Deus é bom em todo o tempo. E a todo mundo. Esse testemunho, pronto, eu estou um pouquinho emocionada. Você sabe que quando eu já estou na presença, até as pistolas começam já a voar, mas preciso gostar de ajudar um pouquinho. Vamos lá, Ivete. Com tudo isso que tu vives, que tu tens passado, já sentiste vontade de desistir do Evangelho? De dizer, não, até aqui eu já não aguento mais, estou muito forjada. Chega, vou seguir outro caminho. Senhor, tu me abandonaste, porque há muita gente na adversidade. Diz, Senhor, tu me abandonaste, porque às vezes para ouvirmos a voz de Deus, ele também fica em silêncio. E dizem que o silêncio dele também é resposta. Bem, eu nunca pensei em abandonar esse Deus. Só pensa em abandonar esse Deus quem não conhece a verdadeira essência de Deus. Porque não é sobre aquilo que Ele nos faz, é sobre aquilo que Ele faz para nós, para a nossa vida. Mas é sobre aquilo que Ele é. E Deus não muda. Ainda que a minha filha não tivesse sido curada naquela circunstância, eu continuava a crer que Ele é Deus. Porque o caráter de Deus não muda. A verticalidade de Deus não muda. Quem muda, quem abana, quem vacila, são as nossas ações e a nossa fé. Deus não muda. Só para ter um exemplo, meu marido faleceu em 2021. E eu acho que nesta altura seria o momento de abalar a minha fé e eu pensar se continuava ou se desistia desse Deus. Mas nós temos que deixar o hábito de pensar que Deus não fez. Nós temos que continuar a acreditar que Deus é. E que a palavra de Deus é a verdade. Não importa as circunstâncias. E nós temos vários exemplos no livro sagrado, no manual da vida, que é para nós nos apegarmos. Então, não obstante as nossas experiências humanas, nós temos igualmente no livro da vida palavras de força, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento que podem a cada dia fortalecer a nossa fé. Ivete, qual foi o milagre mais silencioso que já tiveste? Foram vários, mas o que gostaria mesmo de partilhar foi este que acabei de mencionar. Porque tal foi o impacto e a serenidade do milagre que não tinha como o corpo clínico não ser mexido. Porque Deus trabalha nos bastidores. Muitas vezes nós ficamos à espera que Deus funcione à nossa maneira, como nós queremos. Eu podia ter me perguntado, desde que eu internei naquela clínica, eu sempre orei pela cura da minha filha. Por que que Deus só ativou a cura naquelas 24 horas? Porque Deus trabalha mesmo no silêncio.
E a palavra dele diz que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Ou seja, o que eu acredito é que, não obstante no mundo natural, nos nossos sentidos físicos, nós percebemos que a cura aconteceu naquelas 24 horas. Mas em meu entender, eu acredito que Deus já estava a trabalhar desde o primeiro dia em que eu internei e em que eu o busquei e em que eu clamei para a cura dela. Só que chega um momento em que nós temos que nos posicionar. Por isso é que diante do caos, a primeira coisa que nós temos que fazer é ter calma e tentar perceber como é que eu estou a orar. O que é que eu estou a pedir? Como eu estou a pedir? Nós não podemos usar um versículo que é para a prosperidade no momento que nós precisamos de cura. Nós não podemos usar uma palavra de libertação a uma circunstância que é de medo e vamos orar um versículo de cura. Ou seja, este testemunho para mim foi algo que representa uma forma silenciosa de Deus trabalhar, porque Ele foi agindo no culto, no dia após dia. Ele ia curando, curando, curando. E quando chegou o momento em que Ele ia trazer a verdade, Satanás apertou para nos levar à incredulidade. Se naquele dia eu tivesse ficado incrédula que Deus estava a agir e tivesse aceito aquilo que o diabo queria que eu aceitasse, eu acredito que no dia seguinte eu não teria obtido o resultado que eu obtive. Foi só porque Deus já estava a trabalhar no culto. Ivete, a palavra de Deus diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que o testemunho passado, né, fortifica outras pessoas. E o teu testemunho o fortificou. Eu lembro que quando eu também estava a passar por uma situação com meu filho, com meu primogênito também, foi aí que lhe conheci. E a Ivete, este testemunho salva-me. Olha, vai ter... Esse testemunho da Ivete salvou a vida do meu filho. Porque a Ivete me encontrou já também na mesma clínica, né? Mas aquele dia estavas com uma outra situação, Ivete. Estavas com outro filho seu, né? Certo. A Ivete também, graças a Deus, já estava um dia alta. E eu lembro que quando eu estava a ser forjada e quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu acho que o meu erro foi ter ido à internet investigar acerca da mesma patologia, do diagnóstico. Ivete, aonde eu fui investigar, lá estavam que crianças com esta patologia, só 83% ou 90% com a idade que ele tinha na altura sobreviviam a esta situação. E eu estava quebrada, e o que mais assusta é a cara que os médicos fazem, tá vendo? E eu era mãe de primeira viagem, não sabia quase nada, e aí não estava mesmo firmada na palavra. E no quarto onde eu estava, quase nenhuma mamãe entrava em oração, mas eu mesmo sem estar ainda tão firmada na fé, eu já orava. Eu pedi a Deus para passar e curar o meu filho, passar e curar o meu filho. E nada acontecia, as febres eram cada vez mais altas, o meu filho também respirava com muita dificuldade. Foi aí que eu entrei à casa de banho no dia seguinte e pedi a Deus, Senhor, faz alguma coisa, porque eu já estava a ver as médicas falando, você tem que mudar de sala. Aquela porção, elas só não queriam ainda me passar o que realmente estava acontecendo, mas eu sabia que a situação era grave. Você tem que... elas me disseram, você tem que estar mais perto de nós, mas daqui a pouco vamos já te dizer como é que vai ser. Eu orei, fui à casa de banho, comecei a orar, chorar, Senhor, faz alguma coisa, por favor, me ajuda, envia um anjo para fortificar minha fé, Pai, não deixa que o meu filho seja mais 1% daqueles que eu li que estavam incluídos naquela porcentagem que não sobrevivem a essa situação. Daí eu só sei que entrou uma enfermeira e disse, você, mamãe, éramos várias, e não tinha vaga nas outras salas na altura. Você e o teu filho passam para aquela sala. Qual sala? Lá, mais próximo das enfermeiras. Foi aí que eu disse, pai, já não sei, mas está tudo nas tuas mãos. Eu e meu filho fomos na outra sala e tudo estava de saída. E aí onde eu sentei e vi, eu só sei que eu já estava cansada.
aonde mesmo você me encontrou. E quando eu te, tipo, eu estava tão cansada que eu fechei os olhos. E de repente você não me conhecia, foste na minha frente fazer o quê? Você também é da Ivete. Eu só sei que foi uma pessoa na minha frente, você tem uma autoridade. E eu já bem cansada porque já chorei a noite toda, minhas vistas todas vermelhas, abri um pouquinho os olhos, tem uma moça. Então, eu despenei, eu disse, meu Deus, está amarrado em nome de Jesus. E aí comecei, mal me conhecias e começaste a falar de Deus, aquilo que Deus podia fazer na vida do meu filho. Porque eu não tinha mesmo forças. E foste aí explicando que a tua filha estava nessa situação. Você me disse, eu peguei, eu fiquei louca, fé é loucura. Tens que levantar, ter autoridade, eu poder no sangue de Jesus. E era aquilo que eu precisava ouvir para fortificar a minha fé. E você falando comigo, o milagre foi automático. Esse também foi um dos milagres mais silenciosos da minha vida. E eu conto para todo o canto desse mundo aquilo que Deus fez. O teu foi 24 horas. O que Deus fez na minha vida foi em menos de uma hora. Porque também já estava a ser preparada a sala, o meu filho não ia também aguentar respirar sem o oxigênio. E estava a preparar tudo e tu sabias, porque como as enfermeiras já sabiam que eu sou uma chorona, não estavam a conseguir me falar o que realmente estava acontecendo, porque eu já estava a chorar demais. É tipo, essa mãe não vai aguentar o que me falar, que o filho dela vai ter que ir para a UTI. E você estava a ver tudo aquilo acontecer e eu irei sentar, não sabia de nada. E foi as tuas palavras que fortificaram a minha fé. Eu acreditei que Deus ia salvar o meu filho. Eu falei, a minha fé salvou meu filho. Porque quando a médica ou a enfermeira passou novamente no quarto para medir a saturação dele, porque ele estava dependente da máscara de oxigênio, automaticamente, assim que tiraram o oxigênio do Josiel, a saturação dele manteve 100%. Como é que é possível isso? Eu não estava a acreditar mesmo, eu estava a ver que estava 100%, mas eu não estava a acreditar. E tu ficaste aí a vibrar, glória a Deus. Olha, eu não entendi, mas essa música que isso me conheceu aqui, Jesus. Mas estavas aí tão alegre pela aquela vitória. Glória a Deus, eu não te disse, Deus ia fazer, olha, já não vai ser mais necessário, ele nem vai ir mais, nem mais a máscara do oxigênio. E aí tu foste bem alta e nos conhecemos até agora. Porque essa senhora que cá está, pacientemente, ia me pegar para ir à igreja, nunca vi. A minha irmã e tudo que ia passar final de semana comigo, ela só falava, mas essa moça é quem? Que saiam da casa dela, vem te buscar, vem te deixar. E foi mais de um ano, que você fazer isso. Só mesmo quem tem responsabilidade com o Evangelho, de ganhar almas para Deus, tem o dom que tu tens, aquilo que Deus te deu, evangelizar. E tem vezes que eu já pensei em desistir, já entrei em depressão. E uma vez, Ivete, que eu fui mesmo já te procurar, liguei o carro, fui te procurar, já com a cabeça no ar. Eu disse, Ivete, já não quero mais. Eu tive uma briga com o meu esposo, eu fui até a Ivete e disse, Ivete, já não quero mais meu marido. Eu bem chateada pensando que a Ivete ia me apoiar, me falar, Cisa, tudo bem, mas eu estou a ver uma pessoa tão tranquila da vida dela, diretora. Já ouviste falar em perdão? Eu disse, meu Deus, eu estou a vir aqui para me agitar. Como se diz na gíria, para me dar em sangue. Você estava a me falar de perdão. Ai, Cisaltina, a Bíblia diz que devemos perdoar 70 vezes 7. Uma amiga como a Ivete, você vai evitar muitos erros. Ivete, que Deus seja louvado na tua vida. Que continuas a ser esse canal de bênção para a vida de muita gente. Tu és especial. Podes ter certeza que quando eu olho para ti, já me questionei várias vezes como é que tu segues tão firme. E tu és um tipo de pessoa que até... Eu já liguei para ti e tu estavas com a tua filha, chegaram ao ponto de estar até na UTI, viajaram para outro país, mas eu não consegui sentir na tua voz nem tristeza e tão pouco preocupação. Deixa dizer que... Desculpa, e ainda consegues aconselhar a outra pessoa nessa circunstância, tipo nessa situação que estás a viver. Consegues passar uma palavra de conforto. Como é possível, Ivete?
Dizer que tudo isso que foi relatado aqui sobre mim, o personagem principal desta história não é Ivete, é o Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos e nos entregamos a Jesus, nós nascemos de novo e nós recebemos um outro tipo de governo. Nós ativamos o Espírito Santo que está dentro de nós. Então, quando, como a Cida testemunhou, quando eu lhe passo uma palavra de fé, quando eu lhe passo um conselho de fé, quando a Cida olha para mim e vê como alguém que pode fazer alguma coisa para lhe ajudar, deixa lhe dizer, não é sobre a Ivete, é sempre sobre Deus. Porque Deus é que me dá a palavra certa, no momento certo, para dar o conselho certo. O Espírito Santo de Deus, que está dentro de mim, Ele é que me dá o conselho, Ele é que me dá tranquilidade, Ele é que me dá paz, para transferir em meu caos. Por isso é que muitas vezes a Cisa me ligou aflita com uma situação. E qualquer situação é ínfima diante do poder de Deus. Então por isso é que eu fico calma, fico tranquila, porque sei que aquela circunstância existe, é real, sim. Mas aquela circunstância é a realidade natural. Mas a verdade sobrenatural fala outra coisa. Então, não é nós ignorarmos aquilo que está a acontecer, mas é nós acreditarmos naquilo que é o sobrenatural de Deus. Então, o medo que a Cisa disse, que produz o cortisol, o stress, o pânico, está ali presente. Mas quando a Cisa ouve uma palavra de fé, este medo é substituído por uma palavra de força, por uma palavra de vigor, por uma palavra de vitória. Então, os níveis de cortisol no seu coração, no seu organismo, começam a reduzir e são substituídos por oxitocina, que é o hormônio da paz, da alegria, do bem-estar, da felicidade e do amor. Por isso é que a Cisa percebe que, depois da Cisa transferir aquela preocupação do que se passa no momento, e à medida que eu vou conversando com a Cisaltina, dizendo que é importante perdoar, dizendo que nós reconhecemos que somos falhos, nós temos que aceitar a nossa pequenez diante de Deus. Isso é real. Mas como é que Deus quer que nós estejamos naquela situação? Então, à medida que eu vou falando com a Cisa vai se fortalecendo e a Cisa vai encontrando as armas certas para combater diante daquela situação. E hoje eu faço uma retrospectiva e vou percebendo que os músculos espirituais da Cisaltina estão cada vez mais fortes. Porque noutra hora era, o filho tem febre, Ivete. O mano deu crise, Ivete. Alguma situação, Ivete. A empregada fez, Ivete. Alguém na família tem uma situação, Ivete. O irmão aconteceu, Ivete. Porque a Ivete, a Cisaltina via na Ivete uma solução para os problemas. Hoje a Cisaltina está a fazer o Rema Angola, a escola bíblica Rema Angola. A Cisaltina está a aprender com palavra revelada que nós humanos somos limitados. A Ivete como humana é extremamente limitada. Mas a Cisa vai percebendo que quanto mais aprende essa palavra, o seu poder e a sua fé se fortalecem. Então hoje eu olho para a Cisaltina, que quando acontece uma situação de caos, a Cisaltina combate com as palavras e com as armas da fé. E quando a Cisaltina me liga, é numa situação de testemunho, ou seja, é isso que o Rema Angola traz para a nossa vida. O Rema Angola traz-nos a forma de nós resolvermos, a forma de não sermos dependentes de padres, de pastores, de irmãos, de pai, de mãe.
com a palavra que nós aprendemos na escola bíblica de Angola, nós aprendemos que a circunstância chegou, ok? Mas não é sobre a circunstância, é o que o meu Deus pode fazer nesta circunstância. Então hoje quando a Cisaltina liga para mim, nem sabes o que aconteceu. Aconteceu isso, 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 e eu fiz isso, isso e aquilo, e hoje eu estou aqui para testemunhar o livramento que o Senhor me deu. Ela saiu de uma situação de dependente, de uma situação de criatura, e ela hoje se posiciona como verdadeira filha de Deus, que conhece a autoridade que tem, que conhece que tem que se posicionar quando está numa situação de aflição. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. As aflições vão chegar. Chegam na minha vida, chegam na tua vida, chegam na vida de quem nos ouve. Mas agora, quem dá poder ao diabo para ser forte somos nós. Com medo, com susto, com pânico. Porque o medo reduz a nossa fé. O medo anula a fé. E quando a fé é anulada, ele está na arena dele de conforto para nos esmagar, para nos roubar, para nos matar e para nos destruir. Então, quando nós estamos fortalecidos pela fé, chega a circunstância, nós não ativamos o hormônio do medo, nós não aumentamos os níveis de cortisol, pelo contrário, nós ativamos os hormônios da fé, os hormônios da verdade, os hormônios da verdade, os hormônios da vitória naquela situação. Então, se está presente a fé, o medo tem que sair. Então, quando nós temos esta fé, a circunstância muda por intermédio da fé. Não intermédio da nossa força de resolver os problemas, mas intermédio do nosso posicionamento em Deus, de como é que nós vamos ultrapassar essa circunstância. Por isso é que é sempre sobre Deus. Nós temos que deixar de dar força, de dar plateia, de empoderar o inimigo. Nós temos todas as oportunidades, em meio à tribulação, de continuar a dar força, a dar palavra, a dar confiança às outras pessoas sobre a palavra de Deus. E é desta forma que o testemunho impacta, que o testemunho fortalece a fé. E é científico. A própria ciência hoje já nos mostrou, os estudos relatos mostram-nos que quando nós temos medo, a imunidade baixa, o nível de stress aumenta, nós ficamos mais doentes, nós ficamos mais para baixo, ok? E a ciência já conseguiu perceber que nós, quando nos posicionamos em fé, o nível de oxitocina aumenta, a imunidade aumenta, porque a imunidade também ativa com a fé, e o doente rapidamente melhora. Por quê? Porque a fé é sobrenatural, é espiritual, mas ela atua diretamente no natural, no nosso corpo biológico. O nosso corpo biológico percebe quando é que nós estamos com medo e também percebe quando nós estamos em fé. Olha, tu fizeste aqui uma recapitulação. Sabes que eu aprendi a me ver mesmo aqui você a dizer acerca da Cisaltina do passado. Eu nem sabia que amadurecia assim tanto. Não desse conta, né? Fico muito feliz em saber que eu amadureci, então vou continuar. Vai fazer o meu rema. Rema salva, pessoal! Antes de eu estar a fazer o rema, do jeito que eu era e a mulher que sou hoje não se compara. Só Deus sabe de onde me tirou. Eu sou muito grata a Deus, Senhor, que o teu nome seja glorificado. Era muito dependente, eu chorava à toa. A Ivete até de madrugada, eu não quero saber se ela está... A Ivete era muito chata, sério. Claro que não. Ai, Ivete, meu Deus. Eu acho que eu era assim um pouco, hein? Não era chata. Não. Eu percebo que todas as vezes que alguém liga para mim com uma circunstância, é a oportunidade que nós temos para pôr em prática a palavra que nós aprendemos. Então, nunca
ia perceber que estava a ser chata. Eu só percebia que era mais uma oportunidade que eu tinha de glorificar e exaltar esse Deus. E hoje eu aprendi a me apegar na palavra para vencer as minhas próprias aflições. Me apego na palavra, confio em Deus. Eu já sei descansar, eu não sabia descansar. O grande problema que eu tinha era orar e ainda me preocupar como é que vai ser. Contigo aprendi, Cisa, quando tu oras, tu descansas. E tu tens me dito mesmo, nesse mesmo testemunho, um testemunho, mas aprendi muitas coisas. Cisa, quando eu orei acerca da minha filha, a saúde dela, depois eu descansei. Foi aquilo que tu disseste que quando a visita médica apareceu na sala, ainda vos encontrou a dormir, né? Então eu agora aprendi a descansar. E uma vez que eu também estava muito apreensiva, eu até não, meu esposo agora, amor, como é que vai ser? Não sei o quê, amor, estou aí na praça, é? Mesmo se eu ficar aqui contigo a te abraçar, não vai resolver nada, quem vai resolver está aí, eu estou aí na praça, fica só quieto, ele vai fazer. Peguei nas minhas trouxas, fui na praça, meu Deus, na praça eu estou a ver alguém que estava tão aflito, eu estava a comprar feijão, as tias já me deram uns quilos aí, eu pedi bastante quebra. O senhor está a ligar para mim. Amor, aconteceu o quê? Ele ia chorar, alguém que estava aflito, que não estava a acreditar que ia acontecer. E vete, eu falo que o meu Deus está acima de toda influência. Porque aquilo que nós estávamos à espera, o meu esposo estava muito confiante em homens. Colocou a sua confiança em homens. E eu coloquei a minha confiança em Deus. Foi totalmente diferente. Isso é que fez tudo acontecer. E eu disse para ele ligava na pessoa, então, já a pessoa me falava, aqui não passou nada. Já, não, eu mesmo é que assino, aqui não passou nada, fica descansado, quando aquilo passar, eu vou te falar. E veja, nem a própria influência das influências que ia assinar entendeu o poder de Deus naquele dia. O documento passou, também não sei quem assinou. E a coisa que nós estávamos à espera estava, né? Me ligou a chorar. Amor, até agora a pessoa diz que não viu, mas eu entrei aqui no meu telefone e vi que aconteceu no meu. Como é que isso é possível? Eu disse, estás a ver, nosso Deus está acima de toda influência humana. Ele é Deus. E quando Ele manda, até os PCD, não sei se é onde obedece. Eu sou filha do Abba. Eu agora oro diferente. Porque eu me apego na palavra. Eu me achava muito pouco. Eu sou filha de Deus. Eu tenho... É que se diz... Eu tenho algo diferente. Eu tenho uma força que Ele mesmo me deu. Eu era escrava do medo. Hoje não. Hoje eu pego no medo, faço dele uma bola e jogo para não sei se... O medo é que tem que me fugir. Eu falo agora, eu sou filha de Deus, a menina dos olhos de Deus. Quem olhar para mim vai ver o brilho de Deus na minha vida. Eu sou um testemunho vivo daquilo que Deus faz e do que Ele ainda pode fazer na tua vida. Confia em Deus, crê somente. Ele é aquele que não te abandona. Nas horas mais escuras, quando ninguém mais quiser te ouvir, Ele é aquele que vai até o teu quarto e fala no teu ouvido baixinho, filha minha, eu sou contigo. Amém? Entramos agora para a nossa dinâmica mito ou verdade. Ivete, podemos? Podemos, sim. Diz-me lá, ter fé significa não sentir medo? Mito ou verdade? Deixa eu dizer que a fé, na verdade, é alguma certeza que nós temos diante do medo. Porque, na verdade, o medo é um sentimento natural. Por isso é que a Bíblia, em vários relatos, fala sobre o medo. Grandes homens de Deus, num dado momento, sentiram medo. Pedro, o apóstolo Pedro, quando esteve no barco e sentiu a tempestade, sentiu medo. Mas a fé não significa dizer que num dado momento humano nós não vamos ter medo. Mas quando nós temos fé, o medo chega por conta da circunstância e nós simplesmente mudamos a direção das coisas. Okay? Então, o cristão, o medo, não obstante ter fé,
Mas de forma natural, o cristão tem medo. Mas este medo não lhe paralisa. Esse medo não permite com que ele fique estático à espera que o pior aconteça. Ele, num dado momento, diante de uma circunstância, o cristão pode ter medo, sim, mas logo a seguir, ele se lembra de quem ele é, ele vai tomar uma atitude que vai invalidar esse medo. Porque essa atitude dele de fé, de começar a pensar o que é que Deus pode fazer diante da circunstância, vai fazer o quê? O medo desaparecer. E quanto menos o cristão esperar, o medo desapareceu, a fé preencheu o seu coração e ele ativou a fé e mudou a circunstância. Vamos então para a próxima? Sim. Gostaria de saber, Deus pode usar uma situação para nos fortalecer, mito ou verdade? É verdade. É verdade, mas não que Deus vai preparar uma circunstância má para nos fortalecer. Não. Muitas vezes Deus permite que o diabo te aterrorize, te assuste, para ver até que ponto chega a tua fé. Então, como eu dizia há bocado, quando chega uma circunstância, tu ficas com medo. Mas depois Deus percebe que estás com medo. E Ele vai ver que naquela dor tu estás fisicamente aflita. Mas quando o teu espírito se fortalece por intermédio da palavra de Deus, você vai começar a fazer o quê? Vai começar a alterar aquela circunstância. Ok? E então, Deus vai começar a perceber que os teus músculos espirituais estão fortalecidos. Então Ele vai permitir, não posso lhe olhar, dessa vez ainda não vou. Ele não vai permitir que o inimigo te mate. Mas deixa a mesmo ainda ele atacar, ele ataca, ele aperta lá um bocadinho. Deixa ele doer um bocadinho mais para ver se ela depois vai pegar e vai abandonar a fé. Quando Deus está a ver que Satanás quer chegar ao levar ao limite, Deus diz, para. Este é minha ungido. Já permiti, ok, que você lhe causasse dor, mas é até aqui. Porque você não tem poder de tirar a vida dela, porque eu comprei a vida dela por um preço alto. Então, há circunstâncias que sim, que Deus permite que a dor nos forje para que não nos tornemos cristãos mais fortalecidos por intermédio da palavra dele. Okay. Ivete, dizem por aí que fé sem ação não funciona. Mito ou verdade? É uma verdade pura e imaculada. Porque a própria Bíblia diz que a fé sem obras é uma fé morta. Por exemplo, eu posso... A fé sem obras é uma fé morta. Por exemplo, eu posso ter fé que Deus quer que eu prospere. Eu vou orar a Deus, vou me fortalecer de fé, que a palavra de Deus diz que eu sou próspero. E simplesmente eu ficar à espera da prosperidade na cama. Ou seja, eu acredito que Deus pode me fazer prosperar, mas eu não dou um passo de fé. Ou seja, eu não vou andar de acordo com aquilo que eu acredito. Então eu não vou ter ação. Então essa fé vai morrer. Eu vou ficar na cama. Não que Deus não tenha a capacidade de me prosperar. Sim, Ele tem essa capacidade de me prosperar. Mas porque eu não tomei uma atitude em concordância com a fé que eu tenho, essa fé não vai funcionar, vai morrer. Então, toda a fé tem ações correspondentes. Ivete, que conselho tu deixas para algumas mulheres que estão em lutas? Lutas profundas, lutas espirituais. Bem, a Bíblia é um livro muito completo. A Bíblia relata todas as áreas da nossa vida, todos os pilares da nossa vida. A Bíblia relata desde o pilar espiritual, o pilar familiar, o pilar financeiro, o pilar da procriação
o pilar da saúde, entre outros pilares. E dependendo da luta, da circunstância em que o meu irmão, a minha irmã que me está a ouvir, estiver a enfrentar, a Bíblia tem uma palavra certa para aquela circunstância. Portanto, se eu tiver paludismo, não tenho que tomar medicamento de dor de barriga. Então, na Bíblia, se eu tiver a precisar de cura, não posso fazer uma oração de prosperidade. A Bíblia tem oração de cura para que eu possa ser curada. Então, o conselho que eu dou aos irmãos que me estão a ouvir é: não importa qual é a circunstância, procura conhecer a palavra de Deus. Procura perceber o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que o irmão ou a irmã está a atravessar. E mediante isso, o irmão vai, por intermédio da palavra de Deus, ter ações correspondentes e mudar a circunstância que o irmão ou a irmã está a atravessar. Ivete, com tudo isso, como manter a fé quando o nosso coração está cansado? Que a palavra de Deus para dizer a essas pessoas que na qual têm o coração cansado. Como manter a fé? Um incentivo para as mesmas não desistirem, né? E continuarem com fé que tudo vai dar certo. Voltamos à gênese deste programa, em que nós falávamos do livro de Hebreus 11:1, em que dizia que a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir, nunca nos cansarmos de ouvir a palavra de Deus. Porque estas mulheres que estão cansadas em meio à tribulação, o conselho que eu deixo é que elas têm que continuar a ouvir a palavra de Deus, a ouvir testemunhos de Deus, a ouvir pregações. E quanto mais elas forem ouvindo a palavra da verdade, com o tempo, aquela palavra vai criar uma situação diferente no coração destas pessoas. Ou seja, esta palavra que elas vão ouvindo dia após dia, vai mudando pouco a pouco, aquilo que é a ideia que elas têm de Deus. Então, quando a fé chegar ao seu coração, por intermédio de muito ouvir, eles vão começar a experimentar. Num primeiro momento, vão fazer uma pequena experiência com Deus e vão ver que funciona. E quando perceberem que na pequena experiência funcionou, eles vão ter a ousadia de ir para uma experiência um bocadinho maior. E quando perceberem que o nosso Deus é infinitamente maior, então elas a cada dia vão testando, vão provando experiências novas acerca desse Deus. E no meio de tudo isso, Ivete, como lidar com amigos e familiares que não acreditam no processo? Quando nós estamos diante de alguém que não acredita no processo, que não acredita no poder de Deus, nós, porque eles estão numa situação de incredulidade, não devemos ficar aborrecidos com essas pessoas. É como uma criança que não anda. Nós não nos aborrecemos com a criança porque não sabe andar. Tudo é um processo. Nós primeiro devemos orar por estas pessoas, para que o Espírito Santo amoleça o coração deles. E quando você for levar a palavra, encontra um terreno preparado para ser semeada a palavra de Deus. E como nós oramos primeiro, e o Espírito Santo preparou o terreno, preparou o coração daquele irmão, o próprio Espírito Santo vai fazer o papel de o convencer que ele está no caminho errado, que ele pode todas as coisas, se abraçar a esse Deus, porque ele é o dono da vida, ele é o dono do mundo, ele é o dono do ouro e da prata, e com o tempo ele vai perceber que quanto mais próximo ele está de Deus, quanto mais intimidade ele vai tendo com Deus, mais a sua vida muda. E como perceber que Deus ainda está a trabalhar, mesmo no silêncio? Como podemos ouvir a voz de Deus na circunstância, mas naquele silêncio que você não sabe se Deus está a
fazer, tem aquele dia, né? Se Deus está a fazer, se Deus está mesmo a me ouvir ou não. É assim, nós, enquanto cristãos, sabemos que a dúvida anula a fé. Então, nós, em momento nenhum, temos o direito de pensar se Deus está a fazer ou se Deus não está a fazer. Porque o que de melhor nós precisávamos, Deus já fez, que foi o sacrifício da cruz. Tudo está conectado ao poder da salvação na cruz. Então, esta ideia de pensar, será que Deus está a fazer? Será que Deus não está? Por exemplo, será que Deus está a me abençoar? My God, se Ele sacrificou o seu único filho para que eu tivesse acesso a todas as coisas do reino de Deus, será que esta circunstância que eu estou a pedir diante daquilo que Deus já fez é maior? Não. Quem fez tal sacrifício, tamanho sacrifício, entregar o seu único filho, não teria qualquer dificuldade em atender este meu pedido. Então não existe espaço para duvidar que Deus está a fazer. Em todo momento nós temos que estar firmes que Deus está a fazer. Pode não estar a fazer da forma que nós queremos. Às vezes é que Deus faz da sua forma. E nós estamos à espera que Deus faça a nossa forma. Não. Deus está a fazer, sim. Deus faz sempre, sim, da forma dele. Mas sempre para preparar o melhor para nós. Sempre Ele prepara o seu melhor para nós. Por isso é que a Bíblia nos diz sempre que o melhor é o fim com relação ao início. Nós temos que acreditar que no final nós seremos sempre mais do que vencedores. Hoje celebramos mulheres que, mesmo na tempestade, nunca deixaram cair a sua fé. Este é mais um programa entre taças e selos. Obrigada, mas não esqueça, ativa o sininho, dá um like e inscreva-te no nosso canal.